O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, no Evangelho há pouco proclamado, Jesus revela a sua missão messiânica por meio das curas dos doentes, os surdos, os mudos, os coxos, manifestando assim a misericórdia de Deus em relação aos mais necessitados. Sim, ao cumprir as profecias messiânicas, Jesus revela que ele veio para manifestar a misericórdia de Deus, para dar a todos acesso ao banquete do reino de Deus. Esse banquete de ricas iguarias, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Isaías. Banquete de ricas iguarias é o banquete da salvação. Esse banquete da salvação é o próprio Jesus. Ele, Cristo, se dá a nós. De um modo particular, ele se dá a nós no banquete eucarístico, no sacramento da Eucaristia, que nos garante comunhão com o mistério de sua Páscoa, de morte e ressurreição. Eucaristia, garantia de comunhão com Deus e também comunhão com os irmãos e irmãs de fé. Eucaristia não é somente comunhão com Deus. Por vezes nos esquecemos que a Eucaristia é comunhão com o corpo místico de Cristo, a Igreja, e, portanto, com os irmãos e irmãs que creem em Jesus como Messias Salvador. A multiplicação dos 7 pães e peixes é sinal do quanto Jesus quer salvar a todos. Ele quer dar a todos acesso aos bens de Deus, acesso à vida de Deus, a todos aqueles que creem nele, que professam a sua fé nele, como Filho de Deus Salvador, como Messias do Senhor.
Por isso, irmãos e irmãs, quem de fato é alcançado pela graça de Deus, quem de fato é alcançado pelo dom da redenção de Cristo Jesus, também experimenta em seu coração a compaixão de Jesus, a compaixão do coração de Cristo em relação aos necessitados, aos empobrecidos, aos injustiçados. Como nós ouvimos no Evangelho, interessante, quando o evangelista São Mateus diz de forma muito clara, Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão. Ele veio para revelar a misericórdia de Deus, ele veio para transformar, salvar a humanidade pelo poder da misericórdia de Deus. Participam da salvação de Cristo, se banqueteiam no altar da salvação aqueles que se deixam mover no seu dia a dia pela misericórdia do coração do Senhor em relação aos mais necessitados. O tempo do advento é tempo de conversão. Portanto, abramos o nosso coração, irmãos e irmãs, ao apelo que Deus nos faz à conversão. Conversão ao amor de Deus, conversão ao amor ao próximo, conversão ao amor aos irmãos e irmãs mais necessitados, porque nós temos acesso ao banquete eucarístico, porque pelo banquete eucarístico temos acesso a esse banquete de ricas iguarias, ao banquete da salvação eterna, que também nós, irmãos e irmãs, pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, possamos testemunhar a nossa fé de tal forma que outras tantas pessoas pelo mundo afora possam também ser despertadas na fé em Cristo como Salvador e Senhor, para que tantas e tantas outras pessoas possam também ter acesso aos bens de Deus, ter acesso aos bens da salvação desde já, o banquete da vida eterna que Cristo trouxe para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. Deixemo-nos converter pela compaixão do coração de Jesus, participemos da solidariedade salvífica de Cristo Jesus, manifestando também o nosso amor a Deus por meio do amor ao próximo, por meio do amor aos irmãos e irmãs mais necessitados. Senhor Jesus, esta é a graça que nós os pedimos nesta celebração eucarística. Nós que temos a oportunidade de comungar-vos em vosso corpo e em vosso sangue na Eucaristia. Convertei os nossos corações, Jesus, à vossa compaixão, à compaixão do vosso sagrado coração. Neste tempo do advento, é a súplica que nós dirigimos a vós, Jesus, que todos os vossos discípulos e discípulas se convertam à vossa compaixão em relação aos nossos irmãos e irmãs mais necessitados dos bens espirituais, necessitados também de bens materiais, que possamos, Senhor, participar desta solidariedade salvífica do vosso coração e assim contribuir para que mais e mais pessoas tenham acesso ao banquete da eternidade, ao banquete de ricas iguarias, ao banquete da salvação, que sois vós, Senhor Jesus. Nós os bendizemos, nós os proclamamos como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Salvador. Amém.